Bom dia, bom dia. Desse nosso trabalho aqui, todas as manhãs juntos, nós estamos trabalhando para acordarmos, para despertarmos, para prestarmos atenção na nossa consciência e zelarmos do que está no nosso subconsciente. Fazermos trocas, transfusões, transmutações. A descoberta da vida, né, gente? Nós entendermos que podemos cuidar do que pensamos e do que sentimos. Que podemos trocar crenças escolhendo, prestando atenção nas coisas, na vida, na natureza, se conectando com o bem, com o amor, com Deus, e aí trocar nossas crenças. Bom dia, Silvia. Isso é muito rico. Lógico, nós, antes de sabermos disso, contamos com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus, sim, porque existe um propósito maior para o universo, para toda a criação, o próprio Deus, né, que é tudo em todos, as coisas estão acontecendo, tem um grande propósito. E nós fazemos parte disso. E aí tem o grande propósito seu, e você faz parte do grande propósito, a formiga faz parte, as plantas, a água, o fogo, as montanhas, o vento, tudo faz parte de uma mesma coisa, com as suas devidas importâncias, com as suas devidas missões. Então nós contamos mesmo com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia, né? Com o Espírito de Deus em nós. E nós não recebemos só influências das pessoas que tinham medo, das pessoas que tinham... Sempre é medo, gente. Até quem manipula o outro, né? Quando nós manipulamos outras pessoas nos manipulam. Vamos usar um exemplo. Para ter poder, é porque tem medo. Tem medo da vida, tem medo de ser mandado, tem medo de não estar por cima, tem medo de sofrer, tem medo de ficar pobre, tem medo de que mais? Tem tantos medos levam as pessoas a atacarem umas às outras, né? Por muito tempo eu falava, não, só o que causa guerra, só o que causa problema nos relacionamentos é nossa sede de poder. Depois eu fui entender que quando nós temos sede de poder é porque nós temos medo de sermos humilhados, de sermos passados para trás, de sermos traídos, de sermos abusados, tipo assim, de ter alguém acima da gente que humilhe a gente, que nos faça sofrer. Então a gente luta nessa vida para ter poder, para ter dinheiro, para ter posição social, para ter voz, para não ser humilhado. E a gente já viu tantas histórias de tanta gente sofrida. Então a gente levanta essas bandeiras, né? Naquela busca de trazer equilíbrio na sociedade, de acabar com a injustiça e de se garantir. Quando nós vamos entendendo tudo o que nós estamos entendendo, muda as intenções, as motivações. Aí, cada um de nós vamos buscar dentro de nós. Eu tenho me perguntado, assim, eu sei dessa alegria que eu estou sentindo de entender essas coisas. Porque elas libertam. Me liberta do medo. Eu estou me libertando dos medos. Gente, a minha lista de medo era muito grande. Ainda tem, eu sei bem umas áreas que é mais arraigada, onde dá mais sofrimento, onde a hora que mexe, cutuca lá na feridinha,
Eu ainda espano, dou uma desesperada, entro em ansiedade. Como eu estou tendo consciência disso, porque despertou a consciência, eu estou conseguindo ver isso, eu estou trabalhando para valer esses exercícios que a gente faz aqui. Gente, eu fiz uma lista de declarações de poder para a minha vida. Eu, Luciane, estou nesses dias trabalhando firme para impressionar o meu subconsciente com isso tudo que a gente está estudando juntos aqui. Para ir descolando, aliviando, desarraigando dos medos que eu tenho. É maravilhoso isso. É uma transfusão, eu até escrevi aqui, uma transmutação de forma de pensar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou desimpressionando o meu cérebro das ideias erradas que eu fazia de mim mesma, da vida, do poder da vida, porque eu falava dos poderes, né, do bem e do mal. É tão engraçado eu falar isso. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu sempre falei, sempre preguei, sempre soube que só existe um Deus. Então, na teoria, eu sempre soube e até briguei por isso, que só existe um Deus, que a gente não precisa adorar nada mais além de Deus. Porém, na prática, eu tinha um temor do poder das trevas, do diabo, dos demônios, do mal. Medo do pecado, como se o pecado tivesse poder em si. E entender que realmente só existe um Deus, um poder, e Ele é o Todo-Poderoso, é onipresente, onisciente, onipotente, é a energia criadora de todas as coisas. Não tem jeito de existir nada fora de Deus. Nem o diabo, nem demônios, nem entidades, nem espíritos, o nome que quiser dar. Nem o pecado, não existe nada fora de Deus. Olha, quando eu falo isso para vocês aqui, eu sinto no meu corpo aqui, ó, a tranquilidade. Só isso já trouxe uma paz enorme. E aí eu tô com isso aqui, fazendo um resumo do que nós estudamos até aqui, viu, gente? Porque a gente encerra hoje esse capítulo 4. E a gente entra na segunda-feira, né? O autor tem um capítulo, ensine-nos a rezar, ensina a orar, ensina a meditar. Semana que vem a gente vai trabalhar isso aí. Nós vamos dar um pulão aqui. E vamos ter novidades no Despertar Consciente desse ano, depois desse livro, tá bom? Então, vai repassando isso e firmando isso no seu coração, na sua mente. Vamos impressionar. Não é nem que eu consegui, compreendendo a gente muda, gente, o nosso pensamento e o nosso inconsciente, as nossas crenças, através de repetição, de impacto emocional, de âncoras. Nós usamos âncoras. Eu gosto das âncoras, eu tenho entendido como tem tido para mim, como a natureza tem sido uma âncora para mim. Tudo da natureza. Eu sempre gostei de estar em contato com a natureza. Desde muito nova, eu lembro que as cores das flores me chamavam muita atenção. Quando nós somos de Goiânia, mas meu pai fez teologia, fez seminário presbiteriano do Norte em Recife. Eu fui para lá com 10, 14 anos, nós viemos. Ele foi pastorear em Colinas. E a gente ia daqueles caminhões para a zona rural, fazer evangelização. Eu, assim, adolescente, eu lembro do primeiro pé de ipê florido, ipê amarelo que eu vi. Eu fiquei, assim, enlouquecida. Eu lembro que papai desceu lá do carro, né? A gente estava com o pessoal, o carro parou, papai desceu e pegou daquelas flores amarelas lá para mim. Um encanto sempre me fez bem. Eu tenho muitas memórias
de viver algo muito forte na natureza. A primeira vez que eu fui ao Jalapão, quando eu cheguei no Fervedouro, aquele da Boa Vista, com aquela água azul, verde, nossa, uma mistura, um azul turquesa, tão lindo. Eu caí no choro. E eu dou vontade de chorar sempre que eu lembro. Então, esse último capítulo, o autor fala que ele vai falando disso, que nós participamos do infinito, que os nossos desejos devem atingir o nosso subconsciente, que nós precisamos impressionar o nosso cérebro com as coisas lindas, com a essência, com aquilo que Deus criou para ser, e desimpressionar das ideias erradas que nós fizemos de nós mesmos, de Deus, da vida, do poder, da grandeza, do amor. Sabe? Abrir para uma limpeza, fala para Deus, me purifica, me limpa. Nós precisamos sair desse caminho onde nós somos perseguidos por temores e culpas. Medo de Deus, medo do diabo, medo de feitiçaria, medo de entidade, medo da inveja dos outros. Gente, sabe? Parar de condenar a si mesmo. Se fosse para ter um medo, era para ter um medo. O medo de si mesmo. O medo de acreditar num monte de mentira. O medo de ter medo. Mas aí, quando você entende que não precisa ter medo dessas coisas, e que Deus é amor, que Ele te ama, que Ele é poderoso e que Ele habita em você, e que nele você pode todas as coisas, e que você é amor, e aí esse pode todas as coisas não inclui se vingar de quem fez mal para você, não inclui fazer maldade para os outros, tá? Fazer feitiçaria de maldade para os outros. Não, não inclui não. Você deixa de ter medo dessas coisas porque você conhece o amor. E você vai começar a se amar, amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você vai se amar muito e vai amar o outro. Até aquele outro que não dá para conviver, porque os caminhos estão diferentes, os objetivos estão diferentes, as crenças estão diferentes e a missão de vida está diferente. Não é porque é melhor que você, porque é pior que você. Porque você precisa cumprir sua missão. Então, para cumprir sua missão, às vezes não dá para ficar coladinho em alguém. Mas você continua amando, desejando o melhor. E naquela abertura, porque tem pessoas que às vezes a gente se afasta por um tempo e em certo momento se encontra de novo, porque os objetivos se cruzam novamente. Mas o amor não deixou de existir. Então, essa é a recapitulação de tudo que nós vimos nesses 4 capítulos, né? E aí, por fim, o autor fala que existe 2 eus dentro da gente. E é a forma didática de explicar isso aqui. Ele não está falando da criança interior aqui, tá? Para a cura das memórias, como a gente sempre fala. Aqui ele vai falar de uma coisa interessante. O primeiro eu é o de agora. É a Luciane de agora, a Maiara de agora. Bom dia, Maiara. A Silvia, a Aline, né? E todas as pessoas que vão assistir isso aqui depois. Então, existe você agora. E existe o você que você deseja ser. O você da sua mente. Como é o você da sua mente? O você que você deseja ser. E aí, como nós fazemos parte da eternidade, do infinito e de Deus, nós podemos, a partir de agora, com tudo isso que a gente está entendendo, a gente vai prestar atenção na nossa consciência, no nosso inconsciente, no que nós pensamos, e a gente vai verificar se o eu que a gente está desejando ser é a gente que está desejando mesmo, ou é um medo de pensar no eu que eu quero ser mesmo. Eu comecei há um tempo a desafiar meus clientes a sonharem. Gente, precisa ver no consultório a dificuldade. Tem gente que é facinho, ele já fala o sonho, não tá nem... Tem gente que você vê que tá preso, tá falando sonhos bem modestos, porque ele não tem coragem de sonhar algo que ele acha que não vai dar certo, que não é para ele, que tá tarde, para não se frustrar, mas já tá frustrado de nem sonhar. E aí eu vou incentivando, é uma brincadeira, gente, vamos fazer de conta que a gente é criança, não tem perigo nenhum, não vou contar para os outros quais são seus sonhos, quem é você.
A gente já tá grandinho, se não cumprir, a gente não vai morrer de tristeza por causa disso. Mas vamos falar. E eu fui descobrindo que eu mesma, quando eu fui fazer meu mural dos sonhos, eu mesma não tinha coragem de sonhar algumas coisas. Algumas coisas porque eram caras financeiramente, era assim, fora da minha realidade. Mas sonho não tem que estar dentro da realidade. Outras porque elas podiam dar aparência de alguma coisa que ia entristecer alguém, que ia parecer que eu tava, sei lá, fazendo coisa errada. Gente, mas eram meus sonhos. Então eu comecei a assumir o que eu sonho. Depois que eu assumo os meus sonhos, é aí que tem a chance de eu verificar se o sonho é sonho mesmo ou não é. Tem sonhos que eu fui descobrindo. Não, esse não é. Isso aqui não é bem o que eu quero, não. Aí você vai descobrindo, mas primeiro você tem que assumir. Então assuma os seus sonhos, ainda que eles não sejam bem os seus sonhos. Depois você vai descobrir. Para você conhecer esses dois eus que tem em você, o eu de agora e o eu que você deseja ser. Você vai descobrir qual é o eu que você realmente deseja ser. É o eu que Deus criou para ser, sabia? Aquele que é um desejo lá do âmago. Ah, Luciane, mas todos nós somos, como que é? Influenciados pelo ambiente. Se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, se eu não tivesse nascido no Brasil, se eu não tivesse... Beleza, mas você nasceu. E aí já não te pertence. Deus permitiu, foi aí que você veio. Então essas influências contam. E a hora que passar na peneira, o desejo mais profundo que ficar em você é o para o qual Deus te criou. Como, por exemplo, eu sei, hoje está tudo muito claro para mim, desde criança, que eu amo instrumentos de percussão. Eu lembro o primeiro show que eu fui do Grupo Logos, em Recife, que eles tinham vários instrumentos de percussão. Eu fiquei encantada. Sempre gostei de tambor, sempre gostei dos chocalhos, dos triângulos. Sempre fui encantada com natureza, com a mata, com águas correntes, com montanhas. Encantada com o voo, com os animais. Né? Então, os meus sonhos incluem atender pessoas, trabalhar com a música, trabalhar com o teatro, trabalhar com a natureza, morar, atender as pessoas mais no meio da natureza. Aí você vai descobrindo seus sonhos, seus desejos, seus anseios. E aí é algo que ele trabalha muito nesses 4 capítulos e que hoje a gente vai fazer nossa meditação em cima disso também. E que ele fecha aqui, ó, o capítulo 4, antes de entrar no 5, o caminho para o sucesso, que é isso tudo que nós falamos. E aí? É parar com esse negócio. Ai, mas será que o que eu quero é o que Deus quer? E aí dá um medo de se jogar nos seus sonhos, dá um medo de fazer o que tem que ser feito, porque você tá com medo disso não agradar a Deus. Gente, você sabe quando desagrada a Deus, quando desagrada a vida, quando desagrada o universo. Todo mundo sabe. Na verdade, quando a gente tá tenso, sem coragem, para meter a cara, para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, para conquistar as coisas, a gente tá com medo de desagradar pessoas. Nós estamos envolvidos em julgamentos. E aí, eu repito aquela lei do espelho. São coisas que você julga em você e você julga nos outros. Então, me ajudou muito sair. Nós vamos trabalhar isso muito na mentoria, Perder para Ganhar, que é abre mão dos julgamentos que eu faço. Sabe? Esse treino de parar de julgar os outros me leva a parar de julgar a mim mesma. Porque o julgamento nos atrapalha, confunde a nossa mente e não nos deixa romper. Tá? Isso com relação a sonho.
Quando você está em dúvida quanto aos métodos para alcançar os seus sonhos, aí vale reflexão. Tem gente que tem um sonho, mas não vê como alcançar, entre em ansiedade, em desespero, não treinou a autodisciplina, os hábitos. Gente, eu estou mudando toda a minha vida nos últimos anos. Levantando cedinho, dormindo mais cedo. Lá perto do meu computador tem os post-its com tudo que tem para fazer na agenda, aprendendo a parar de procrastinar, sabe? Pegando as tarefas mais difíceis para mim, mais chatas e fazendo logo nas primeiras horas. Tirando isso aqui, que é o meu dízimo, que é a minha primícia. Eu faço o que eu mais amo aqui. Eu estou num período aqui de oração, de meditação, de crescimento, junto com vocês. E isso eu gosto muito. Então, daqui a pouco, né, a casa organizada, tomo um chazinho, tudo, e começa com a tarefa mais difícil. Depois eu atendo pessoas, né, eu como, depois eu vou para o judiciário, entro no trabalho do judiciário. À noite, agora, semana que vem, a gente começa as mentorias em grupo. Mas antes meu tempo não rendia, porque eu era desorganizada com o meu tempo, não sabia eleger prioridades. E eu sou uma pessoa que ficou presa muito tempo com medo. Ah, isso aqui se Deus não se agradar, isso aqui se não for bom. Gente, mete a cara. Só não vale. E vale também, porque tem gente que escolhe isso, né? Mas eu sei que não é o nosso caso. Nós queremos servir a vida, servir o próximo, servir a Deus através do amor. Então não vai valer para conseguir alguns sonhos materiais que eu tenho, você tem, e não tem problema de ter, fazer coisas que faz mal para os outros, né? Aí não vai valer roubar, não vai valer estragar a natureza, não vai valer inventar e produzir produtos que matam as pessoas aos poucos, que fazem mal. E vender, enganar as pessoas, vender pela capa, pela cor, pelo cheiro, pela beleza, fazer de conta que faz bem, sabendo que faz mal. Então essas coisas aí não vai valer. Por quê? Você não vai sentir paz. Você não vai sentir paz. A menos que você desligue alguma coisa no seu cérebro. Se torne um psicopata. Que não tem arrependimento, que não tem esse senso de culpa, assim, de consciência de estar fazendo algo que faz mal, aí você vai fazer. Aí sim, você pode se tornar uma pessoa de um coração endurecido, que ama o pecado, que não ama a vida. Aí você se rebela contra Deus. Tá? Não é que você vai adorar outro Deus, passar para o lado do diabo. Não existe outro Deus. Existe só um Deus. Você vai se rebelar com esse Deus. E vai viver a sua vida por sua conta. Mas em algum momento, você vai ser convidado a retornar. Porque todos nós estamos retornando para casa e vamos retornar para casa, que é nossa essência. E a nossa essência é a vida eterna. Nossa essência não é a morte. Não é a morte eterna. É a vida eterna. Isso é maravilhoso, não é, gente? Entender isso faz muita diferença. Então, ele vai falando aqui. E ele sempre contou muitas histórias e da vida das pessoas que passaram a pensar diferente, que passaram a acreditar no amor, no poder de Deus, que elas podiam, através do encontro com essa essência de vida dentro de si, mudar de vida. E aí o mundo tá cheio de exemplos. De gente que saiu do alcoolismo, que saiu da compulsão alimentar, que saiu da escravidão da beleza, né? Ama a beleza, se cuida, mas não tem medo de ficar feio. Na verdade, eu gosto muito dessa palavra, que no fim das contas, tudo é se libertar do medo. Mas não tenha raiva dos seus medos. Eu já falei isso. Coloca o seu medo no colo, conversa com ele. Leve ele para a presença de Deus. Enche o teu medo de amor. Certo?
E aí você vai poder fazer oração de poder para curar enfermidades, para pagar dívidas, para crescer profissionalmente, para abençoar a vida das pessoas que você ama, para se abençoar. E vai ter garra, força, coragem, cheia de amor, sem revolta, não por raiva e não por medo, mas por entendimento, por compreensão de quem é você e para que você nasceu. Você vai ter força para fazer o que tem que ser feito, para trabalhar todos os dias, para vencer a timidez. Sabe, você vai encontrar bons mentores, bons professores, bons tutores. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Você vai, sim, vai cair na sua mão a mentoria certa, a música certa, o livro certo, a terapia certa, o amigo certo, a igreja certa, sei lá. Você vai encontrar uma ferramenta que vai facilitar o seu trabalho, certo? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha, escuta esse barulhinho, tá ouvindo? Olha lá, vou mexer aqui no celular para vocês verem. Dá para ver? Faz um joinha aí, se dá para vocês verem. Ó, a fonte. Meu esposo arrumou a fonte e ela tá ali no jardim. Eu quero colocar mais uma coisa ali no jardim, bem legal, para quando o pessoal vier. Parece som de sino, Silvia. É uma fonte, olha lá, ó, de barro, tá vendo? Tem uma jarra, tá em cima de um banco de madeira. Eu coloquei nos stories, eu filmei lá. E uma aguinha caindo, é um refresco. E essa fonte, ela é uma âncora para mim. Já que não dá para ter uma cachoeira, nem um rio de água corrente aqui no quintal, ainda, né? Porque acho que um dia eu vou ter esse consultório, esse espaço terapêutico, inclusive para atender as pessoas, para fazer as mentorias, para fazer psicoterapia, para fazer círculos familiares, em um lugar assim, perto de águas correntes, um lugar para fazermos nossas fogueiras, para dançarmos, para tocarmos nossos instrumentos de percussão, para fazermos artes, desenhar, pintar, mexer na argila, na terra, nas plantinhas, escutar os pássaros. Eu tô contando para vocês aqui, parte do meu sonho, né? Então eu coloquei isso aqui no nosso estúdio do Despertar Consciente, como uma âncora para nós lembrarmos, eu e vocês lembrarmos, que existe dentro de nós essa fonte refrescante, essa fonte que jorra sem parar, fonte de água viva, que é o próprio Deus, que é o Espírito de Deus, que é Jesus. Tem muitos textos bíblicos que Jesus fala: eu sou a fonte da vida, quem beber das minhas águas jamais terá sede. É tipo assim, povo, meus filhos amados, se vocês souberem, a hora que vocês entenderem que tem essa fonte. Eu tô com vontade de fazer uma coisa aqui com vocês hoje, nós vamos nos mover aqui. E Jesus fala, quando vocês entenderem, olha aqui. Tá vendo? A água. E é isso que Deus fala pra gente. Quando vocês entenderem que jorra é uma linguagem figurada, gente. Que jorra água dentro de vocês. Que eu estou dentro de vocês. Que eu me dei para vocês, então eu pertenço a vocês. Não é que a gente manda em Deus e é dono de Deus, não. Não vou entrar em discussões teológicas, mas você vai entender. Quem tiver conectado vai entender.
que você tem em Deus, que você pode usufruir e que é acessível, é rápido. Deus não deixa a gente passar sede nem fome. Mas é preciso acreditar nisso, entender isso e acessar isso. Despertar a consciência para isso. Tá certo? Outra coisa, a riqueza também. Sabe aquele jardim do Éden que fala lá em Gênesis? Que não faltava nada. Está dentro de você. Na sua mente. Tem pedras preciosas. Leia o livro de Gênesis. As pedras preciosas que tinham lá. Então as pedras servem de... Gente, tudo Deus criou a natureza. E depois criou o homem e falou, olha, eu me coloquei em tudo e tô deixando você para cuidar dessas coisas. Você só se afasta de mim. Gente, que coisa linda que apareceu aqui. Depois eu vou contar para vocês a história do caramujo, que eu e meu esposo conversamos. Tô emocionada. Andiara vai amar isso. Vou filmar aqui para vocês. Tá dando para ver? Vocês estão vendo o caramujo? Deixa eu pôr a luz aqui. Ah, olha aqui, gente. Ainda viram? Viram o caramujo? Ah, eu quero contar. Vou fazer um videozinho depois, que a gente já precisa encerrar. A nossa meditação de hoje é essa, gente. A natureza, as águas de vida que jorra dentro de nós, as pedras preciosas que estão nesse jardim lindo, que está dentro da sua mente, da minha mente, do nosso ser, lá no nosso subconsciente, na alma. Deus se colocou em nós. Ah, eu tô emocionada, porque a gente conversou. Eu falei ontem com a Andiara, minha amiga, que sempre tá aqui com a gente. Como nesses dias eu pensei nos coelhos e no caramujo. E eu e meu esposo falamos, assim, de um significado. Meu esposo falou pra mim que o caramujo sempre significou pra ele a questão dele andar com a casa nas costas. E que a gente faz a felicidade da gente, a nossa casa é onde nós estivermos. E aí agora falando com vocês, esse caramujo aparece. Coisa linda. Então é isso. Que seja a sua âncora de hoje, tá? As águas que jorram dentro de você. O caramujo que para onde ele vai, ele leva a casa dele, a proteção dele. Essa liberdade de ir e vir. E eu desejo para você e para mim paz, amor, alegria e acesso a esse poder de Deus, esse amor de Deus, essa bondade de Deus, esse refresco, né, Silvia, de Deus, que está dentro de você e dentro de mim. Coloque agora, nesse momento, fecha os olhos, coloca diante de Deus o teu... Nós vamos fazer a meditação lá na água. Coloca diante de Deus os teus desejos, as tuas preocupações agora. Seja na área financeira, seja na saúde, seja nos relacionamentos, no que for. Coloca diante de Deus. Se você quiser, fica de olho aberto para você ficar olhando essa água. E medita comigo, repete comigo. Eu acesso agora, eu visualizo as águas correntes, a fonte de águas correntes que está dentro de mim. Eu me banho e me molho nessas águas e bebo dessas águas. Eu agradeço. Eu te agradeço, Deus, por ter se colocado em mim, se dado para mim e ser acessível. Por todo o teu poder, que também é meu e que eu posso utilizar. E agora, eu descanso em ti.
com as questões que precisam ser resolvidas na minha vida. Certo, que as soluções estão prontas e irão se manifestar. No nome de Jesus. Assim é. Assim é. Assim é. Um grande beijo para vocês. Um dia abençoado. Um fim de semana abençoado. E até segunda-feira, às 5 da manhã. Com a permissão de Deus. Beijo, gente. Gratidão.